Vejo a menor possibilidade do Alexandre de Moraes acalmar o facho e se tornar um republicano defensor da Constituição e das instituições. Por vários motivos. Primeiro que ele já deu todos os sinais de que ele não liga a mínima para os freios e contrapesos institucionais e a própria Constituição da qual ele deveria ser o guardião. Segundo, porque eu conheço alguma coisa de natureza humana. E o poder corrompe. Você quer testar o caráter de alguém, dê poder a essa pessoa, né? O Alexandre de Moraes já mostrou ser alguém que gosta muito de poder e adorou essa brincadeira de ser o imperador do Brasil, de transformar o Brasil numa espécie de Xandaquistão e com a Alexandria ali como capital, né? Então, ele manda prender as pessoas. A última que nós vimos é a do empresário, né? Que é do CAC, que é da turma dos caçadores e atiradores, que conclamou a turma do CAC, 900 mil pessoas, a comparecer às manifestações. Bom, a gente descobriu agora que o delegado que cuida da segurança do Lula, que é o chefe de segurança do Lula, cotado para assumir a Polícia Federal, né, a diretoria geral da Polícia Federal no governo do Lula, ele levou para o Alexandre de Moraes a demanda de que ele estava preocupado com o tom de ameaça de uma turma que tem arma e que ele estava convocando as pessoas, esse empresário, para se manifestar. E bastou isso para a ordem de prisão. Não precisa devido processo legal, não precisa de Ministério Público, não precisa de nada. Direito de defesa, nada. Quer dizer, o delegado está desconfiando que o tom ali foi meio de ameaça. Manda prender, claro. É o que se faria na Nicarágua. É o que se faria na Venezuela. E certamente é o que se faria em Cuba. Então por que não fazer no Brasil de Xandaquistão? Então, veja, o absurdo da situação. Eu não sei se é proibido agora a turma que é do CAC fazer manifestação. Parece que sim. Se você tem arma e convoca para uma manifestação, isso já é um crime, pelo visto. Assim como é crime questionar as eleições. Veja como o Globo deu a notícia outro dia. Deputada Bia Kicis já tinha feito 8 questionamentos em suas postagens ao resultado eleitoral, antes de ser censurada. Aí você fica na dúvida assim, a reportagem fez essa chamada por quê? É crime questionar o resultado eleitoral? Isso justifica a censura? Uma parlamentar perder a sua conta numa rede social que é a praça pública da era moderna? Ou seja, uma parlamentar não ter mais acesso ao artigo 53 da Constituição e poder manifestar quaisquer opiniões? É um negócio bizarro. Então, como é que você pode achar que um sujeito desse vai acalmar? Eu iria para uma tese alternativa aqui. Talvez o Lula esteja preocupado com tanto poder na mão de um tucano. Afinal de contas, Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer para o Supremo e trabalhou com Alckmin e era afiliado ao PSDB. Ele não é da turma do Lula. Aliás, basta voltar um pouco no tempo para ver o que a turma petista dizia do Alexandre de Moraes, quando ele foi indicado para o Supremo. Que ele era um plagiador, que não era confiável e queriam que ele fosse derrubado na sabatina. Então, a turma do PT não confia no Alexandre de Moraes, que tem poder demais. Então, talvez o embate seja entre Lula e Alexandre de Moraes, ali na frente. Agora, o Alexandre de Moraes, depois de tudo que fez, virar e falar, pronto, missão cumprida, agora deixa eu respeitar a Constituição, isso é não conhecer muito a natureza humana e não identificar muito o perfil um tanto, digamos assim, autoritário do Alexandre de Moraes. Alguns diriam ares de psicopata, né? Eu não prefiro não entrar muito nessa seara, mas assim, é óbvio que ele não vai recuar por conta própria. Como nunca acontece na história. Nunca nenhum ditador vira e fala assim, agora eu cansei de tanto poder e toma aqui de volta o poder a vocês, réis mortais, ó súditos. Isso não costuma acontecer assim. Então, o Alexandre de Moraes ele vai ter que dobrar a aposta. Porque as manifestações não vão acabar. Porque o Lula não tem legitimidade e apoio popular visível nas ruas. Então, as pessoas vão continuar se manifestando. As pessoas vão continuar denunciando o que aconteceu no Brasil. Vão continuar chamando o Alexandre de Moraes de ditador. O Lula de ladrão ilegítimo. E aí o Alexandre de Moraes vai ter que continuar abusando disso. Porque o pretexto hoje é o quê? Até a coroação do Lula,
até o dia de ele ser nomeado oficialmente ali, dia 12, agora chegando, porque ele continua censurando, ele continua calando, não sei o quê, com base na lei eleitoral. Caramba! Então, assim, é óbvio que ele não precisa disso para ser tirano. Ele vem sendo há muito tempo. Ele vem impedindo o Bolsonaro de indicar o próprio diretor-geral da Polícia Federal, que é uma prerrogativa dele. Por quê? Porque o Moro disse que o Bolsonaro quer ingerência na Polícia Federal. Então não pode ser o Ramagem, porque é muito próximo do Bolsonaro. É de confiança. Ali foi um grande ponto de inflexão do Alexandre de Moraes. Como foi lá atrás o Lewandowski rasgando o artigo 52 para preservar o direito político da Dilma. Então essa turma não quer saber de Constituição. E se essa turma não quer saber de Constituição, por que eles de repente vão, depois de tanto poder conquistado e sem nenhuma resistência, ou seja, impunes, por que eles vão voltar para a casinha constitucional? E olha, eu acho muito importante a gente sempre mencionar que não é uma coisa de Alexandre de Moraes, não é o show de um homem só. Alexandre de Moraes é o pior, é o mais evidente, mas muita gente fala assim, o problema são as decisões monocráticas. Não, se a decisão é ilegal, inconstitucional e autoritária, se ela vai a plenário, ela tem que ser derrubada. Se ela não é, isso mostra que o Supremo, com a atual composição, é ilegal. Age de maneira inconstitucional. Então, várias vezes eles validaram. E olha, nem só o Supremo, hein? Vergonhosamente, a Câmara se curvou quando teve prisão de um dos seus de maneira ilegal. A PGR, que mandou enterrar, arquivar inquérito ilegal de fim do mundo, em vários momentos ajoelhou no milho e permitiu, chancelou a insanidade da situação institucional no país hoje. Inclusive, by the way, por onde anda Augusto Aras? Alguém viu? Alguém sabe dele? Está na Copa? Está hibernando junto com os ursos polares? Ninguém sabe dele. Então, muita gente é cúmplice disso. O Rodrigo Pacheco no Senado nem se fala. A gente menciona ele toda hora aqui. Então não é um one-man show. Não é o Alexandre de Moraes o problema do Brasil hoje. É uma cleptocracia, uma juristocracia, toda ela unida, ninguém solta a mão de ninguém, com a cumplicidade, inclusive, da velha imprensa, que está adorando esse arbítrio todo, porque ele mira em um alvo hoje, bolsonarismo. E vai permitir que o ladrão volte à cena do crime para abrir algumas torneiras. Né? É impressionante como a discussão ocorre à luz do dia. Hoje tinha lá a coluna na quinta-feira do Anselmo Góes falando sobre a Ancine. A cota de tela, de novo, vai voltar a valer. Quer dizer, é tudo a divisão do butim. É dinheiro para todo mundo. E tá todo mundo que vai participar desse butim, da divisão do butim, da pilhagem, da coisa pública, caladinho, com esse arbítrio todo, com essa ditadura em curso no Brasil. Por quê? Porque eles fazem parte da pilhagem. E eles estão ignorando que abrir a porteira para a tirania amanhã pode fazer com que a tirania se volte contra todos, inclusive, por que não, contra esses que agora estão felizinhos, abanando o rabo e ouvindo o tilintar das moedas com baba na boca, com sede desmesurada pelos recursos públicos.